Somos igreja de Cristo. E tudo aquilo que está em Jesus acontece nesse dia, né? Daquilo quando Jesus chegou, eu preciso falar de novo, já tem umas 3 semanas, né? Semana passada nós falamos sobre o batismo, batismos. E o batismo de Jesus, né, em especial. Que quando Jesus chega para ser batizado por João, e João diz, mas eu não sou digno. E ele fala, convém que assim aconteça. E realmente acontece, mas algo especial. Ali testifica-se a identidade de Cristo. O Pai do céu diz, este é meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer. E sobre ele vem uma pomba, que é a unção do Espírito Santo, né? E aquele é o símbolo do Espírito Santo sobre ele. Desde então, todos nós devemos fazer assim. E quando nós nos rendemos ao batismo, os céus está testificando isso. Quando você diz sim para o batismo nas águas, de repetir em obediência aquilo que Jesus te chama, ele está dizendo, olha, para cada um desses assentados aqui de camisa azul, né? Escrito batismos aqui na frente, este é o meu Filho amado. E eu confio em você. Não precisa ter medo, porque eu confio, eu te conheço. Eu sei que você tem limitações. Eu sei que você tem dificuldades. E que você não está aqui porque você é perfeito ou correto. Mas você está aqui porque você está em obediência a um chamado eterno, que dura para sempre. E o Espírito Santo testifica esta palavra. E você está selando a nova identidade em Cristo Jesus. Você está se aliançando hoje. Hoje é um casamento, né? Você se torna a noiva de Jesus. A igreja. Publicamente declarado. E aquele mesmo poder do Espírito Santo vem sobre você e enche a sua vida. E aliançado, você recebe um poder de permanência para a glória de Deus. E a palavra de Deus diz que é assim. A palavra de Deus diz que é assim, tá? Então, com essa visão de bênção, nós queremos tratar com você hoje sobre que tipo de fruto você produz, ou que tipo de fruto você é. E quero que você olhe essa imagem aí. Ali nós temos um fruto belíssimo, né? Que é uma laranja, uma casca linda, forte, agradável aos olhos e ao paladar. Só de olhar a gente quer degustar. Mas ao lado nós temos uma fruta podre, uma fruta danificada, deformada e fora do padrão de qualidade, né? E nós hoje temos uma celebração grande, já faz um tempo que nós temos celebrado nos batismos algo novo de Deus. Sabe por quê? Igreja que não frutifica, ela está doente. Igreja que frutifica um fruto não saudável, ela está doente. Porque nós produzimos os frutos daquilo na qualidade de que somos. E hoje nós como igreja podemos dizer que estamos saudáveis. Aí você fala, mas as minhas limitações, os meus defeitos, as minhas dificuldades. A saúde é em Cristo. A saúde está no arrependimento, no perdão de pecados. Está no quebrantamento de coração e na disponibilidade de honrar o Senhor em prioridade. E nas suas limitações, o Senhor entra. E sabe qual é a evidência da saúde da igreja? E quando estou falando da igreja, estou falando de você, da sua saúde espiritual, é frutificar. É dar fruto. Mas não é qualquer fruto. É esse fruto saudável, né?
E sabe como nós vamos vendo? Nós vamos vendo quando as pessoas vão dando as respostas certas biblicamente no caminho. E já tem alguns anos que nós damos esse fruto. Porque teve tempo que nós não produzíamos fruto. E muitos que estão aqui já são os frutos. Você é um fruto que permanece para a glória de Deus. E como igreja nós alegramos na presença do Senhor. Porque nós sabemos o que é ser uma igreja doente e ser uma igreja saudável. Isso não é com orgulho nem ostentação. É uma constatação da verdade. Pelos frutos que se conhece a árvore, ou não. A Bíblia diz que é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, se a árvore está frutificando, você deve observar que tipo de fruto ela dá. E aí você olha aquele fruto lá. Mas o segredo está, se aquele fruto tem semente saudável para reproduzir, cair na terra e gerar novos. É um ciclo. Agora, se tem só o fruto e ele não gera, ele não dá semente para reprodução, então este fruto não é bom. Ou se morre antes da hora, antes de ser lançado, não é uma boa semente, não é um bom fruto. É claro para você isso? Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos avançar aqui em Mateus capítulo 7. Você pode até abrir a sua Bíblia, a partir do 15 ao 23, mas nós vamos projetar também, mas eu quero que você abra a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7. Nessas 3 últimas semanas, nós estamos tratando sobre a igreja de Cristo. Na primeira, nós falamos sobre as ovelhas e o DNA de ovelha em Cristo Jesus. Na semana passada, sobre os batismos. E na semana, sobre a igreja que produz, sobre os frutos e os dons do Espírito. E esse texto que está aí na sua Bíblia, em Mateus 7, nós vamos ler a partir do 15. E eu quero que você leia comigo aqui a reflexão. Fique sua Bíblia aberta aí, porque depois nós vamos voltar um pouquinho nele. E você vai acompanhar comigo. Vamos fazer essa leitura em alta voz, do 15 ao 23. Vamos juntos? Vamos lá? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá fruto bom, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Volta só no último slide, Rebeca, para nós. O anterior a esse. Isso. Queridos, eu quero que nós venhamos repetir. Vamos repetir esse 21, 22 e 23 novamente? Vamos lá? O 23 não, só o 21 e o 22, só esse slide aí, vamos lá? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres?
Então, essa palavra está dizendo, definindo algo aqui, né? Essa palavra define que nem todo aquele que está dizendo Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque há muitos frutos. E ela começa dando uma exortação, cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas geram frutos falsos. E são muito iguais, muito paralelos, muito semelhantes. Né? E existe um cuidado grande, né? Quando nós recebemos essa palavra, algo que estava vindo no meu coração, e eu entendo que Deus ministrando, querendo ministrar ao seu também hoje, é dessa volta de Jesus. Aquilo que define o que é ser igreja realmente. Aquilo que nos mostra quem somos. A palavra de Deus diz que o juízo começa na casa de Deus. E quando ele fala isso, nós pensamos que Jesus vai voltar e vai ser um juiz diante da igreja, das pessoas que estão assentadas aí. E verdadeiramente não é isso. Jesus está dizendo que você tem que discernir hoje. Que já começou o juízo para mim e para você e já está determinado. É de acordo com aquilo que o Espírito já ministrou ao seu coração e a igreja diz e ensina e a palavra do Senhor respalda e você escolhe. E então você tem uma permanência de zelo neste lugar. De caminhar com o Senhor dando fruto real. E ele diz que as pessoas que estão verdadeiramente tendo o Senhor, tendo Jesus não só como Salvador, mas como Senhor. Que a palavra diz que muitos estão dizendo Senhor, Senhor. Que se deixa realmente ser governado e recebe essa identidade em Cristo, de Cristo. Que não tem só Jesus por conhecer, mas que passou por uma experiência pessoal e sobrenatural com Ele. E que recebeu essa afirmação do Espírito e testifica essa identidade em prática de vida. Ele vai dar o fruto verdadeiro. Não tem jeito de não dar. Porque a boa árvore, ela sempre vai produzir bom fruto. Ela sempre vai produzir bom fruto. Só se a árvore não for boa, que o fruto vai ser ruim. Se a árvore é doente, se a árvore é má, se a árvore é falsa, então não vai produzir. Mas está determinado que há isso. Mas a preocupação é nesse dia que Jesus chama você, chamado hoje. E também naquele dia quando ele vem buscar a sua igreja. Naquele dia em que as pessoas esperam com medo e deve ser um dia de grande alegria e não de medo. Por quê? Porque eu já sei o fruto que eu produzo e de onde eu venho. Eu sei onde eu fui gerado. Fui gerado em Cristo Jesus. E eu fiquei inserida num corpo que produz um fruto verdadeiro. Eu fiquei inserido num grupo que realmente é corpo de Cristo. E que tem evidências de corpo de Cristo. O grupo onde nós estamos inseridos, que nós entramos através de Cristo Jesus e do batismo, ele tem que exalar e tem que testificar frutos. Com frutos. Quem ele é. O que ele está produzindo. E você onde andar, olha os frutos. Que frutos está dando. Porque de verdade, quando o fruto é original, ele vem de Deus. Ele vai fazer o seu efeito. Então, eu e você, cada um de nós, somos esse fruto. A igreja é a árvore, né? E nós somos esse fruto. E esse fruto, o que ele está produzindo? Existem os frutos verdadeiros e os frutos falsos. Existem os frutos que podem até mudar no decorrer. Se converter. Ser transformado. Porque nós estamos falando de frutos do Espírito, né? Nós estamos falando de frutos, não dos frutos naturais, mas dos frutos espirituais. E
nós temos uma imagem que eu quero que você dê uma olhada aqui, sobre só frutifica no Espírito e como igreja. Quem entrou para Jesus está pleno, cheio. Porque um fruto, ele só gera outro quando ele incha, está cheio e explode. Ele vai crescendo pequenininho, ele vai avançando, ele vai desenvolvendo como fruto e daqui a pouco ele está gordo. Meu sogro fala, olha, já está gordinho, né? O fruto. Fala meu sogro porque ele tem lá os pomares dele. Já tem um fruto gordo. Né? Esses dias nós estávamos num sítio lá de um parente em São Paulo e aí ele chegou lá, cadê o Maurício? Pega lá, Maurício, tira aquele mamão ali, ó. Porque ele já está gordo o suficiente para ser colhido. E daí ele falou, agora risca esse fruto. Ele está pronto para ser degustado, para ser comido, para a nutrição. Ele cumpriu o seu propósito. E aí ele riscou o mamão, que sai aquele leite, né? E no dia seguinte o mamão estava pronto, e ele falou, agora vamos... Cadê aquele mamão? Vamos comer ele aqui agora de manhã. Meu sogro é joia nisso, né? Aí ele falou, vamos tirar a semente, porque eu vou semear ali. Vou deixar aqui, vou embora, vou deixar aqui uma semente semeada neste lugar para dar outro mamão aqui. Não foi isso? E aí nós fizemos isso. E o Espírito ministra quando a gente olha para a terra, porque é isso que Deus deixa como exemplo para nós como igreja. E hoje nós estamos querendo pensar nisso, não estou falando só com os que estão candidatos para batismo, estou falando com a igreja. O Espírito quer ministrar sobre você, igreja. Que fruto que você produz? Quem são as vidas que têm sido alcançadas com a sua atividade? Qual a sua semente é boa para ser plantada? Para ser lançada na terra? Para ter um igual a você? Você sabe que quem gera um igual. E que Jesus deixou isso sobre nós. Quando você se tornou fruto, alguém gerou você, o seu fruto foi crescendo, já estava forte, já estava maduro, já estava em crescimento, tudo certinho. Então começa a sua produção. E é isso que é ser igreja. É isso que é ser igreja. É quando nós recebemos algo, desenvolvemos, permitimos o Espírito desenvolver aquilo em nós, e então nós reproduzimos. E o fruto é a reprodução. O fruto é a reprodução. E eu pergunto para você, às vezes nós perguntamos, quem você gerou? Às vezes nós geramos não só pessoas, nós geramos o ambiente para pessoas. E geramos pessoas junto com isso. Né? Então eu quero que você olhe aqui, a próximo... Olha esta imagem. Essa é uma imagem que nós, das aulas da FATEM, alguns já conhecem ela. E ali nós temos a condição, né, da árvore. O fruto é um produto da plenitude. O fruto só vem quando a árvore está madura, ou ela já está em maturidade, ela já está adulta. Quando ela já cresceu, uma pequena árvore não produz fruto. Então, o que nós temos que fazer? Cuidar dela até que ela produza fruto. E nós queremos usar aqui sobre o seu fruto, o meu fruto, o nosso fruto como igreja. Ela tem esse processo, né? Ali nós temos uma árvore em tempo de cultivo, né? E ali está vendo o fruto verde. Depois o fruto em crescimento, né? Embaixo de sol e chuva, embaixo da plenitude, da mão de Deus, da provisão, da fertilidade, da ordem de vida que vem do céu. Porque todo crescimento é Deus quem dá. E aí esse fruto, em crescimento, chega uma hora que ele fica maduro. E ele está pronto para quê? Pode falar alto. Para ser colhido. Para ser colhido. Aí nós temos aqui embaixo a árvore madura. E ali tem a semente do fruto. Né? Que já escolheu o fruto. A semente é lançada na terra e há a reprodução. Uma árvore imatura, a árvore cresceu e agora essa nova árvore, ela também tem frutos pronto para ser colhido. Esse é o processo da igreja. É para isso que nós somos chamados. A igreja
viva em Cristo Jesus, que é corpo de Cristo de fato. E quando fala de ser plena, é cheia do Espírito, cheia, reconhece Jesus Cristo, reconhece Deus Pai, reconhece o Espírito Santo e vive na dinâmica de vida, ela gera frutos. E nós queremos pensar como igreja nesse final de ano aqui, e em você que está aqui conosco hoje, o que é o produto, o seu fruto, como tem sido o seu fruto? Que fruto você tem produzido? Você tem tido a alegria da colheita? Ou quando você chega para colher, os seus frutos são mirrados? Eles se perdem no caminho? Nós começamos bem, você começa bem e termina mal? Quero dizer para você que não é isso que Deus tem para você. Deus, o Senhor, Deus da provisão, Ele chama você para começar bem e terminar bem. E quando nós olhamos para essas situações, às vezes dá uma angústia no nosso coração. E nós já vivemos muito assim. E até hoje tem hora que a gente vive ainda. Quando os frutos vão crescendo, daqui a pouco eles ou eles começam a aparecer com defeito. E eles revelam de onde vieram. Por isso que essa igreja é uma igreja de restauração. Porque ela recebeu um poder, uma plenitude de restaurar frutos estragados. De arrancar a raiz de amargura, de mágoa, de ressentimento, de dores, de falta de perdão. E o tempo que ela não frutificou, ela era uma igreja com muitos pecados ocultos. Que as pessoas, as vidas não reconheciam verdadeiramente Jesus como Senhor. Não estava disposta a ter corações quebrantados e confessar diante do Senhor: eu tenho pecado. Mas estavam satisfeitas com Jesus que salva. E sem repartir. Quando nós geramos água e abrimos mão para gerar outro, nós estamos repartindo aquilo que recebemos. Nós saímos do egoísmo, da infantilidade. Ser criança é ser imaturo. E a criança tem uma característica forte, ela é egocêntrica. Ela só pensa nela, que é próprio de criança. Não é um erro nem um pecado, criança é assim. Quando ela vai crescendo, quando nós vamos crescendo, nós vamos rompendo, e a igreja também. Então, quando o nosso sintoma, queridos, agora que nós estamos maduros, é este de querer lançar a semente. De ser um fruto que gera, que dá semente, que lança a sua semente e ele vai produzir. E eu estou vendo um monte de gente feliz hoje, por quê? Porque viu o seu fruto reproduzido, amém? Não foi isso? Você, Jesus, que coisa linda. Famílias, queridos, famílias. Estão dizendo, nos últimos anos eu vejo meu fruto reproduzido. Eu lancei uma semente, não tirei o olho e ela cresceu. Ela frutificou, ela está dando fruto e ela já tem outros para dar fruto. E não tem que ser pouco. Tem que ser muito. Esse é o sintoma se você é igreja ou se você não é igreja. Ou se você é igreja saudável. Uma pessoa doente, ela não gera vida nova. Ela não tem condição no seu corpo, porque ela é doente, ela não tem condição de engravidar. E é a mesma coisa, a igreja é um corpo, é um dinamismo de corpo que gera do mesmo jeito de uma gestação. É a mesma coisa aqui com a árvore, elas engravidam de frutos. Vamos dizer assim. E geram frutos. E frutos que caem geram novas árvores. E novas árvores que geram frutos. E nós somos chamados como igreja para esse lugar. Ok? Tudo bem para você? Está disposto a isso? Amém? Ok. Mas então para isso, para nós darmos frutos, eu quero te mostrar algo bem aqui. Eu pedi para a Gislaine e o Ademir me ajudar aqui, por favor. Cada um desses pega uma cesta dessa aqui e vira aqui para o povo. Aqui na frente, porque ali na mesa as pessoas não vão conseguir enxergar.
Nossa, está uma fartura aí, né, Demir? Está quase caindo para os lados. Glória a Deus, é isso mesmo. Essas bandejas de fruta aqui, elas são proféticas na sua vida. Tá? O que é profético? Ela simboliza algo do céu para você. Hein? Mas olha bem, se todos estão conseguindo ver as duas? Olha essa aqui, como ela é brilhosa. Né? Como os frutos são grandes, né? Que coisa linda, né? Tem uva, tem manga, tem maçã verde aqui do outro lado, tem mamão, papaya, saborosa, né? Você gosta dessa bandeja de frutas? Você acha bonita? Você tem alguma expressão sobre ela? Tem. E aqui nós temos outra, também com os mesmos frutos. Tem uva, tem mamão, tem manga, os mesmos frutos. Eu quero perguntar para você, qual a diferença dos frutos aqui? Olha bem nas duas. Qual a diferença? Um verdadeiro e outro falso. Qual é o verdadeiro? Pode apontar com o dedo. Vocês estão espertos mesmo, né? E qual que é o falso, então? Daqui. Então, queridos, não se enganem. Glória a Deus, você é a igreja esperta, a igreja sarada, a igreja que tem visão. O falso profeta não pode te enganar. Tá? Os frutos são parecidos assim. Esse é tão brilhoso. Olha como está cheia, né? Ele tem assim uma coisa boa de olhar. Mas aqui tem algo para se comer, para ser nutrido, para dar vida. É algo verdadeiro, não é mentiroso, não é falso. E é isso que nós queremos dar para você hoje. Demir, você pode dar uma frutinha para o pessoal experimentar aí? Você também pode oferecer, se alguém quiser. Alguém quer esse? Com as duas mãos ninguém quer. Né? Uma vez, vou contar de você, tá, amor? Uma vez o Maurício foi na casa da tia dele. E aí, enquanto o Ademir serve o povo aí, uma tia, ele era criança, viu, gente? Vou explicar. E quando chegou lá, aquela mesa linda, aquela cesta, essa mãe dele que conta. Em cima daquela mesa, aquela cesta de fruta, igual a Gislaine assim, coisa mais linda. Ele foi lá, pegou uma maçã bem brilhosa e mordeu a maçã. E o que aconteceu? Meu Deus! Quebrou o dente. A maçã era de cera, né? Era uma maçã artificial. E aí a minha sogra falou: meu filho foi lá, e ela foi constrangida ainda, porque estragou o enfeite da casa da tia, né? Então, queridos, é isso, né? Quando nós não estamos maduros, ele só é uma criança. Quando nós somos imaturos, quando nós não estamos realmente alinhados com Deus, nós retomamos falso fruto, comemos, engolimos dele, recebemos como se fosse um fruto verdadeiro, e não é. E aí, né, quebra os dentes, né? Alguém falou aí, quebrou o dente, né? Estragou a beleza da casa. A mãe ficou apavorada. Podia ter dado, né, se tivesse engolido algum dano digestivo. Então, queridos, é para isso, é nisso que eu estou te dizendo aqui, que nós estamos comparando aqui. O Espírito Santo de Deus, genuinamente, gera em você frutos da verdade, frutos em Cristo Jesus, frutos verdadeiros, e põe em você um espírito de discernimento, que você não vai encontrar qualquer coisa parecida por aí, mas sem plena vida, sem condição de produzir vida, e vai tomar isso como se fosse uma primícia, uma coisa boa de Deus. Entende? Porque tem muita coisa por aí que é paralela, que não é original. Olha, terceira linha, né? Gislaine pode sentar, obrigada. Então é isso que nós queremos hoje ministrar no seu coração. Gere frutos, seja pleno no Senhor, seja verdadeiro, vai com intensidade para Deus, entra profundamente no solo que é a igreja e receba de Deus tudo aquilo que Deus quer te dar e queira com intensidade gerar vidas em Cristo Jesus.
Porque quando você é intenso, quando você é verdadeiro, você gera outros iguais, que amam o Senhor e que não é qualquer coisa que vai retirar de um lugar que está plantado ou está inserido. Tem pessoas que estão negando a igreja, eu estou falando de igreja. Tem pessoas que não se encaixam na igreja porque um dia foram ofendidos. Ou porque comeram um fruto falso. Ou não tiveram suporte, foram gerados em um falso profeta. Mas também tem outros que foram gerados certinho, com o profeta de Deus, num lugar da verdade, num lugar poderoso de pleno, mas no caminho vai apodrecendo. Vai perdendo a sua geração, vai retendo as sementes. E não lança de novo, e morre espiritualmente dentro de uma igreja. Dentro de um grupo, mas não dá fruto, não dá fruto, não dá fruto. E aquele que não dá fruto, ele atrapalha o andamento da igreja. Ele atrapalha o corpo de Cristo. Porque ele está podre. E o que vai fazer com esses? Vamos tratar. Tem um remédio. Tem cura. Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e a nossa cura. Por causa das pisaduras de Jesus, nós somos sarados, queridos. Então, como igreja, o Senhor hoje tem uma palavra para você. Há esperança para o ferido. Amém? Glória a Deus. E aí, se você está pleno, está frutificando, este fruto não é de você mesmo, então tem algo que vai acontecer aqui no corpo, que é o próximo slide. Que é os dons do Espírito. Então para mim, ser corpo, ser saudável, ser frutificar, eu faço por si só? Não, você não faz por si só. Existe um poder que é dado pelo Espírito Santo, que é uma habilitação, chamados dons do Espírito, que é próprio, é uma capacitação para você ser igreja. Existem grupos e grupos diferentes em vários lugares, mas que não têm unção do Espírito. Esse é o diferencial. Faz tudo o que uma igreja faz, mas sem unção de Espírito. Não estou falando de igreja, de grupos sociais, grupos de pessoas que se reúnem e fazem bem feito e bonito. E não é perdido. Mas nós estamos falando aqui de frutos que vêm do céu. E que se manifesta só na igreja. Que é algo de Deus, algo determinado. Então, quando nós somos corpo de Cristo, nós falamos do batismo de arrependimento, depois o batismo, né? Quando nós recebemos Jesus, aí vem o batismo nas águas, que é quando de perdão de pecados e tudo, a testemunha. Depois tem os outros batismos, de fogo, com o Espírito Santo, batismo de sofrimento, e os outros. Mas esse daqui, são os dons. O que faz uma igreja funcionar e gerar como corpo de Cristo é o exercício dos dons. E eu pergunto para você, qual o seu dom? E muitas vezes as pessoas não sabem. A igreja tem isso e não sabe. Eu não vou ler o texto, mas ali está, 1 Coríntios 12, de 1 a 6, diz, e tem outros textos depois desse. Mas nós caracterizamos aqui com o ensino que recebemos, a nossa visão, nós queremos classificar esses dons aqui. Queremos deixar para você. Os dons do Espírito são todos eles, porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo. Nós falamos na semana passada que a igreja se divide nos sacerdotes, os que servem a igreja. São os sacerdotes, que é aqueles que pregam, aqueles que anunciam a palavra, aqueles que servem diretamente. Os levitas, que levam o povo à adoração, ao serviço a Deus, ao clamor, ao louvor, à direção de ser cheio, de receber de Deus e de entregar louvor a Deus. E tem as pessoas que estão na área do uso civil, a parte administrativa da igreja. E esses dons também, eles vão entrando, eles são dados às pessoas para que as pessoas atuem nessas áreas. E nessas áreas funcionem como corpo. Por que nós estamos falando isso hoje aqui? Porque quando uma pessoa chega numa igreja, ou em qualquer lugar, ela tem que saber como aquele corpo funciona. Qual a visão daquele corpo?
Aqui, esse grupo que está sendo batizado, eles já fizeram uma classe de integração e ainda continuam fazendo depois disso. Fizeram? Então, lá eles aprenderam o que é ser igreja e como esta igreja funciona. Porque eles estão se propondo ser o corpo conosco aqui. Então, quando nós somos igreja, nós temos uma identidade. E essa identidade tem que ser esclarecida. O próprio Deus nos escolheu para isso. E nós aqui na Emmanuel, nós somos escolhidos para ser família de quê? É o nosso objetivo. Ser família de fé, esperança e amor. Para sermos família de fé, esperança e amor, o corpo tem que funcionar. De acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o corpo funciona através dos dons. Então como é? Voluntários, servos do Senhor, pastores, líderes, pessoas chamadas para servir como corpo, como igreja, receberam dons e põem eles em prática. Quando põe em prática, acontece aquele primeiro slide lá. Frutificam. A igreja viva, dinâmica. Não fica de fora, só dando oferta para aquilo que aconteça. Só fica de fora, fazendo, ela se envolve. Ela quer ser. E através desses dons, ela se envolve para realizar. Quando eu falo assim sobre não fica de fora dando dinheiro para o outro fazer, é porque este dom aí tem até o dom de liberalidade, que é o dom de oferta, que a pessoa oferta. Mas ela não deixa de fazer. Porque para ser corpo, você não paga alguém para fazer. O seu corpo, né? O seu coração não paga o seu rim para fazer a função dele, ou paga? Não tem jeito. Então, a mesma coisa, nós não somos empresa. E ninguém é empregado de ninguém. Nem o pastor. Que é assalariado. O que é isso? Chamado em amor. Eu tive uma experiência com Jesus. Minha vida mudou. Eu entendi a palavra de Deus e eu participo porque eu sou corpo de Cristo. E o corpo de Cristo abençoa, cura, sara, traz afetividade, traz comunhão, adora Deus, faz amigos, resolve problemas, ajuda com socorro no necessitado, né? Tá vendo a cesta ali cheia de alimento? E outras coisas. Dá uma palavra para alguém, vai buscar em casa. No dia de dificuldade, estou só, vou lá na casa do irmão, porque ele, meu companheiro, meu amigo, é o corpo funcionando. É o corpo vivo e dinâmico. É o corpo doador. Este é o corpo reparte. E como que ele faz? Através dos dons. Tá? E aqui nós temos essa primeira coluna, que fala dos dons, que os dons são presentes, né, do Espírito Santo para nós. E eu quero que você leia essa primeira coluna comigo, essa aqui sobre o Espírito Santo. Vamos ler lá? Quais são os dons? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, curas, milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os dons do Espírito. Os dons que se manifestam para o que for útil. Pessoas, na igreja, uma das evidências da igreja viva são esses dons. Ela frutifica nesse lugar. Depois nós temos como Jesus se manifesta com os seus dons, que é de serviço, que é o dom que serve, aquele que está todo dia ligado ali e vai colocando ali. Veja bem, vamos ler lá quais são? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São 5 ministérios. Que Atos falam, alguns foram chamados, Atos não, Efésios, né? Foram chamados, né, para apóstolos, para mestres. São 5 ministérios. E esta igreja, ela funciona na visão de 5 ministérios. Nós entendemos que um pastor não faz tudo. Mas que os pastores, e que você sentado aí também tem
essa capacitação de ser mais evangelista, de ser mais apóstolo, de ser mais pastor que cuida. De ser profeta. E de ser mestre, que o seu pastor é um mestre, pastor Maurício. Um homem que a palavra, quando ele ensina, pronto. Né? Hoje de manhã, hoje nós sentamos lá, e eu estava falando, Deus estava falando para mim ministrar a igreja, ministrar diferente. Você vai dizer, a igreja é assim. Você vai recordar as pessoas que já sabem. Nós vamos ministrar sobre o Espírito e os dons e como a igreja funciona. Mas quem dá o ensino, a fundamentação da palavra, quem alicerça todas essas coisas e esclarece profeticamente em cima da palavra, é o pastor Maurício. Tudo que nós fazemos aqui, primeiro ele tem que dizer sim. Ah, por quê? Porque ele manda? Não, porque ele é chamado como a primeira autoridade neste lugar. E todos nós, outros pastores, nós chamamos, governamos, fazemos, trazemos palavra, tudo. E vocês sabem, quem está aí. E aí o corpo se manifesta assim, ninguém anda só. Ninguém anda só. Mas ele sabe que ele é mestre. E que ele precisa de um evangelista, junto com ele, como pastor. Que ele precisa de um, já tem um erguendo a mão ali, a gente já recebeu, né? Tem alguns ali de mão erguida. Glória a Deus, seja bem-vindo. Tá? Se você é pastor, chamado, então, entender esta visão. Eu estou só levantando, porque depois, as dúvidas que você tiver, você vai nos procurar para dizer como é isso. Qual é o meu dom? Como que é isso aqui? Aí depois nós temos Deus Pai derramando ali os dons operacionais, das coisas feitas, trabalhadas. Tá? E aí você vai dizer comigo, quais são? Ministérios, governar, exortar, ensinar, socorro, profecia e repartir. Dons concedidos para o exercício efetivo das funções no dia a dia. Então são os operacionais. Esse aqui é que faz a igreja funcionar todo dia. Que dá a condição de você sentar nessa cadeira aí, limpa. Entrar no templo, está tudo limpo. É aquele que vem, gasta tempo aqui, arrumando as coisas. Aquele que vai comprar. Aquele que vai administrar as coisas do jeito de Deus. É Ele que traz a provisão. É Ele que estabelece isso aqui. Então, queridos, esses dons são os dons do Espírito para a sua vida. Todo crente tem mais de um. Todo crente tem. Toda pessoa que está em Cristo tem. Por quê? Porque quando você foi gerado no coração do Pai, Ele já tinha um propósito na sua vida, mesmo quando você não era crente, viu? Ele já sabia o que Ele queria para você e já dispensou os dons que você precisa para executar aquilo. Então, o que nós precisamos? Sermos disponíveis como igreja, como pessoas em Cristo. Ok? E aí, o que acontece agora? Esses são os dons, mas tem algo que eu quero compartilhar com você aqui, que é o próximo slide. Pode passar, Rebeca. Aqui nós temos um tempo atrás, nós recebemos uma palavra, aqui nós temos um pacote, né? Simples, bem arrumadinho, mas simples. Um tempo atrás, nós recebemos, uns tempos atrás, já faz vários anos, no nosso pastoreio, recebemos uma palavra. Eu e Maurício, recebemos uma palavra, uma direção de Deus, que aqui nessa igreja tinha algo muito excelente, mas o pacote era feio. E a gente ficou assim, né? Alguns pastores, eles sabem, né? Débora, os outros. Nós tínhamos algo muito excelente, de qualidade, algo que realmente transformador para as vidas. Mas o pacote era feio. Isso faz muito tempo. E Deus começou a falar conosco sobre isso. E tratar conosco sobre a história da igreja, tratar conosco como pessoas. E nós ouvimos Deus nisso, e não foi uma palavra de desprezo, de confronto, de nada. Foi uma realidade para olhar ali, ver. E no caminho, quando Deus foi mudando a nossa história, a nossa vida, Deus foi nos dando algumas coisas que
foram especiais. E uma das coisas que Deus nos chamou era que é para nós fazermos com excelência as coisas dele. Dentro da nossa visão de ser família de fé, esperança e amor, é para nós fazermos as coisas com capricho e com beleza. Além de sermos frutos verdadeiros. Que nós, o fruto quando ele é verdadeiro, ele não é muito belo. Mas ele é excelente. Não foi isso que aconteceu aqui com os frutos? Quantos comeram? Estava bom? Mas ninguém quis comer o falso. Né? Então, é a qualidade. É o prazer que ele derrama em nós. É aquilo que ele provoca em nós. E aí nós começamos a andar procurando de Deus que era a visão. E Deus começou a falar e modificar a nossa mentalidade, igreja. E você que está chegando, e você que está aqui, você que ainda virá, né? Já é profecia. Vou te dizer. Nós precisamos ter mentalidade de reis, do jeito que está no céu. E sacerdotes. Quando nós somos chamados para ser igreja, noiva de Cristo, ser corpo de Cristo, como nós estamos ministrando aqui, e você é chamado para fazer com todos esses dons, precisa ser feito com excelência. Todas as vezes que Deus pediu oferta ao povo, em todo lugar que você lê, o povo tinha que levar as primeiras e o melhor. Então, o nosso serviço, o que nós somos, tem que ser parecido com Deus. A imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é excelente. E vou te dizer de novo, Deus é excelente. Isso tem que provocar em você algo. As coisas de Deus têm que ser feitas com excelência. Nem sempre são as mais belas. Nem sempre são as mais bonitas. Nem sempre são as mais atraentes, como os frutos que você viram aqui. Mas são verdadeiros. Não são perfeitos, mas são excelentes. E na nossa visão, algo que é chamado aqui para que nós sejamos relevantes nessa comunidade. Que nós, como igreja, façamos diferença no meio de um povo. Tem que andar na onda? Não. Tem que fazer o que todo mundo faz? Não. Tem que parecer? Não. Tem que ser. Tá? Então, eu vou te perguntar de novo. Tem que o quê? Ser. Você tem uma identidade. A sua identidade está em Cristo. Você não é o que você pensa muitas vezes que é. E para ser, nós temos que sentar no chão e calçar sandálias da humildade. E produzir o fruto da verdade. E não importa, primeiramente, o pacote. Tá? E aí nós começamos a olhar o tipo de templo, o tipo de bairro que nós temos, que não tem beleza, que não tem coisas, e as pessoas, e chegando bonitas, e mais as situações onde nós ficávamos com relação a esse pacote, com essa qualidade e esse pacote. E nós fomos entendendo o que Deus estava falando conosco. Você precisa fazer a diferença onde você está. Você precisa ser igreja onde você está. E não estou falando só da comunidade aqui, não, é onde você passa. Onde você fica, onde você habita, onde você vai e onde você vem. As pessoas veem em você um fruto saudável, um fruto parecido com o seu Deus. Ou você é um difamado, não por ser perseguido por amor a Cristo, mas difamado porque realmente o seu fruto é podrinho. É para pensar isso. E aí, eu quero compartilhar só com você algo. Você lembra em 1 Reis, quando fala da construção do templo de Salomão? Né?
ele construiu um templo. Davi que sonhou com o templo, Deus falou, não é você que vai, você é um homem que derramou muito sangue, mas o seu filho Salomão, ele vai construir esse templo. E Davi juntou tudo o que ele podia de riquezas, de coisas, e o povo trouxe todo mundo. Chegou uma hora que era tanta riqueza que eles falaram, chega, não precisa mais. É coisa demais, o povo de coração disponível. Um povo pronto, querendo fazer aquilo que Deus tinha pedido, e fez e ergueu um templo lindíssimo, né? E depois isso tomou fama ao redor do mundo da época. E uma rainha, a rainha de Sabá, viu tudo aquilo e falou, não é possível esse negócio ser verdade mesmo? Será que isso acontece de verdade? Eu vou lá ver. Eu estava lendo e falei para Maurício, que coisa que é? E ele, ela falou, a palavra diz assim, que ela foi com perguntas difíceis para fazer ao rei Salomão. Eu falei, Maurício, olha isso, aqui está dizendo que ela foi com perguntas difíceis para fazer ao rei. E ele falou assim, ela foi para testar, provar ele com perguntas difíceis, bem assim. Depois, se você ler lá no 1 Reis 10, vai falar que a rainha de Sabá foi até o rei Salomão com perguntas difíceis para prová-lo. Aí eu falei para ele, ele falou, só podia ser mulher, né? Mas a gente, né, releva. Então foi bem interessante aquilo que ela chegou. E quando ela chegou, toda a fama que ela ouviu do rei Salomão, do templo e de tudo que tinha lá, era pouco perto do que ela viu. Porque as coisas eram excelentes por fora, mas também eram excelentes por dentro. O fruto era genuíno. A beleza era grande mesmo. Mas lá dentro, todos os seus empregados, o serviço era feito com... Todo mundo sabia o que tinha que fazer e fazia na hora certa. Tanto a operação administrativa, quanto a parte espiritual de culto, de oferta a Deus, todo o serviço de dons espirituais e manifestação do corpo de Cristo se manifestava ali. Quando estou falando de corpo de Cristo, lá era o Velho Testamento. Você entenda hoje o que eu estou dizendo. Tudo funcionava perfeitamente. E ela ficou maravilhada. E hoje nós estamos nesse tempo de frutificar em Deus e um chamado de modo sobremodo excelente. E eu quero dizer para você, não perca. Nós temos que ir para a excelência e nós temos já tido muitas coisas excelentes. Muitas pessoas restauradas, profundamente, que não somos nós que fizemos, mas Deus fez neste lugar. E é para a honra e glória dele. Nós realmente estamos levantando um templo. Um templo, e quando chegou a planta desse templo, o engenheiro falou, pastor Maurício, você não pode fazer neste lugar um templo qualquer. Faça um templo belíssimo. Essa comunidade merece uma linda construção neste lugar. Você me pergunta se o engenheiro é crente? Não é. Mas é um servo de Deus que Deus enviou neste lugar. Esta comunidade merece. Você já pensou que coração é esse? Sabe o que ele está dizendo? Você merece. Você merece. Ter aqui um templo lindo para a glória de Deus. Ele está olhando como arquiteto. Ele está olhando como um profissional da área civil. E aquilo falou comigo, mas eu quero falar para você. Não adianta nós sermos belos por fora e defeituosos por dentro. Nós temos uma responsabilidade de sermos belos como um prédio lindíssimo,
que o Senhor está nos dando em nome de Jesus e para a glória dele. Mas o maior prédio, a maior beleza, o maior adorno está em quem você é. Em quem você é. Porque esta obra, ela vai expressar quem você é. Tem muita coisa linda por aí, mas tem muita podridão por dentro. É compreensível isso para a sua vida? Essa palavra? Então, queridos, é isso que nós queremos falar para você. Nesses dons aqui, a nossa responsabilidade é permanecermos em Cristo Jesus no fruto original, de acordo com o nosso chamado. Ser uma igreja relevante como povo neste lugar. Alguém falou conosco, pastor, nós precisamos ampliar, nós precisamos de casas, comprar casas aqui nessa região. Deus já nos falou, isso é uma visão profética e virá grandes coisas, porque nós temos outros ministérios com mais espaço, nós estamos começando só a arrebentar as paredes neste lugar, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos de espaço. E alguém falou, mas pastor, você vai fazer uma obra grande aí? Linda, vai supervalorizar as casas do lado, e então como que você vai adquirir? As pessoas quando for vender, vai estar muito caras, então a igreja, será que vai poder comprar isso? Rapaz, no primeiro momento parecia tudo normal, é uma preocupação saudável com a igreja, uma preocupação de Deus com a igreja, tudo isso. Mas eu vou te dizer, depois nós conversamos, oramos e Deus nos deu uma outra visão. E Deus falou, olha, veio a nós algo forte, e eu vou te dizer quando. Nós fomos assistir uma reportagem, talvez você assistiu num dos jornais, eu nem lembro qual, Maurício. Nem lembro qual, nem precisa lembrar. E lá estava um grupo de pais numa escola, na região aí de São Paulo, Rio, eu não sei bem aonde. E os pais foram para uma escola muito boa, uma escola pública, muito boa naquela região. E então as vagas muito concorridas. E então eles foram com os pais e a demanda de alunos e sorteando vagas para os que fossem sorteados, então teria vaga. Quantas vagas tinha, estavam sendo sorteadas. E aí, o que acontece? A gente ouviu uma pessoa que foi sorteada e chorou. E o repórter entrevistou ela. E ela chorou duro. E ela falou assim, graças a Deus, estava ligando para o marido, eu preciso avisar meu marido que nós fomos sorteados, que nosso filho vai entrar aqui. E ela chorou de alegria, mas com uma dor. Ela falou assim, isso é muito triste. A gente ter que sentar num banco e esperar ser sorteado numa vaga de uma escola boa, uma escola pública boa no nosso país. Daqui a pouco ele foi para uma outra, e um homem também, enquanto falava para ele, isso é uma vergonha, isso é uma humilhação. Eu tenho que sentar aqui, eu estou falando isso nas minhas palavras, nós temos que sentar aqui e temos que ser sorteados numa vaga numa escola boa no nosso país. Eu estava dizendo, isso é para todos, não é para um, não tem que ser para um. E aí, logo em seguida, eles entrevistaram uma mãe com uma filha. E elas, glória a Deus, assim, tipo, né? Glória a Deus, nós estamos felizes porque nós conseguimos, nosso filho vai ter, nossa, sabe? Você vê a diferença? Nós não temos que nos importar só conosco, querido. Você não tem que ser uma ilha, você tem que ser um fruto que reparte. O nosso país tem que dar educação para todas as crianças. Boa educação. Eu não posso me satisfazer com o meu prato cheio e o dos outros vazios. E em Cristo Jesus é esta mentalidade de excelência que Deus está ministrando sobre você e sobre mim. Nós temos que ter um templo lindo aqui. As casas vão valorizar. Os imóveis nesse lugar vão valorizar. As coisas vão explodir e o próprio Deus é quem provê o sustento e dá a casa para quem Ele quiser. E das melhores. Cada cidadão desta comunidade tem que ter uma casa. Essa foi uma região muito pobre, muito sofrida, escravizada pela miséria. Mas tem pais fiéis às suas famílias.
mães que honram o nome do Senhor, e outros que estão aí batalhando, que não conhecem Cristo ainda, mas que precisam conhecer, mas que vivem integramente. É um cidadão, uma cidadã que paga seus impostos. E no céu não há injustiça, mas nós geramos injustiça. Então nós temos que ter a mentalidade de crescimento, sim, mas o crescimento não é só para mim. Nós somos um reino, queridos. Nós não queremos só engordar a igreja, encher a igreja local. Nós queremos ser um reino. A mentalidade de igreja de Cristo Jesus é para expandir o reino. O que eu quero para mim, eu quero para você e para todos os outros. Então, é esta visão que nós temos aqui. Nós temos aqui uma ficha, já estou encerrando. Uma ficha. Esta ficha, ela é entregue em alguns tempos, quando vai chegando pessoas novas e disponíveis ao trabalho. Tudo que é feito aqui é feito por voluntários. Tudo que você vê feito, essas imagens que é feita aqui no final, os filmes feitos, a divulgação, os convites lindos que você recebe. Sabia? Você sabe o que é isso aqui? Quem recebeu isso aqui um tempo atrás? Você sabe o que é isso? Obrigada. Olha, melhorou, gente, que coisa. Porque ali era só um exemplo que ela estava me dando. Isso aqui é um convite que os intercessores receberam para as 4 semanas que nós tivemos de pastoreio de intercessores. Me ajuda aqui, chefinho. Abre aí, por favor. Queridos, custa fazer um para cada um, não custa? Custa. Olha aqui, que coisa linda. Fechadinho, era aquele jeito que eu te mostrei. Abertinho, com todos os dias, a data, cheio, coloridinho, bonitinho, no estilo. Aí você recebeu isso daqui. Quantos receberam isso daqui? Convite para as mulheres. Esses são exemplos que eu tenho. Convite para homens, não é? Convite para adolescentes. Você acha que isso dá trabalho? Você nem sabe quem fez e quem virou as madrugadas fazendo, né? Você chega aqui, o templo está limpo. Alguém falou essa construção tão grande e tão limpa. Eu chego aqui, como que nós ficamos como igreja dentro da construção e conseguimos? Existe um grupo voluntário que sacrifica os seus sábados pela manhã, os seus domingos, as suas terças e quartas-feiras, limpando cada uma delas, para você chegar e está tudo arrumado aí. Esse é o corpo de Cristo. Este é o corpo de Cristo. Tá? Existe aqui pessoas que chegam, que é um ministério escondido, às 18 horas e nas madrugadas se levantam, que são estes. Eles não sabem qual o fruto do trabalho deles, porque são intercessores. Ora por você, ora por mim, ora pelas pessoas fora, ora pela comunidade, tudo. Quando acontece o fruto do trabalho, eles não vê, porque é longe deles. Muitos de nós, pastores, é que recebemos, porque lá dentro do gabinete pastoral, dentro da casa de família, dentro das coisas, quem gerou? Os intercessores em oração fizeram. Tá? Existem grupos, queridos, que enquanto nós estamos aqui, estão preparando alimento para você na cantina. E nos dias de festa te serve com a maior alegria. E quando a gente chama fora de hora, vem. Aqueles homens que ficam lá no estacionamento não ganham nem um centavo para fazer isso. Isso é o corpo de Cristo. Aqueles que se assentam como conselheiros conjugais, de filhos, de família, e ouvem, e oram, e repreendem demônio, e faz renúncia, e ministra cura e libertação. Sabe o que é isso? É o corpo de Cristo, esse que nós temos aí, frutificando e se movendo. E eu estou dizendo para você, esta ficha, ela vai ser entregue no final de cada culto até a virada do ano. E depois, e você vai preenchê-la.
se você deseja realmente aderir a esse grupo. E você que já está, pega também e reafirma aquilo que Deus está fazendo com você como corpo. É para isso que nós viemos. É claro para você isso? Você entende a visão dessa igreja? Aqui está todas as coisas. Tem todos os ministérios na parte de trás que existe aqui. Porque tem outros ministérios, tem vários ministérios de manutenção e reforma, de limpeza e ornamentação, de secretaria. A secretaria trabalha de dia e de noite atendendo ali. De finanças, de comunicação, a livraria, grupos de apoio, culto de cura e libertação, intercessão, aconselhamento, terapia. Grupos familiares, cozinha, visitação, recepção, integração de novos membros, missões, música, dança, teatro. Esse pessoal ensaia de madrugada. Né? Ensaio de madrugada, de manhãzinha, ensaiando teatro para o Natal, ensaiando música. Pessoal que tem trabalho normal igual você, que tem um emprego fixo, que trabalha um dia inteiro e que apresenta diante de Deus, né? aquele que é a sua oferta. Casais, homens, mulheres, jovens, adolescentes, né? O culto infantil é grupo que trabalha em... O culto infantil, todos os cultos têm culto infantil ali para as crianças. Você não vê as crianças aqui porque elas estão lá no culto delas. E funciona. Se o culto aqui demorar 3 horas, lá 3 horas também. Tá? Então, são pessoas voluntárias, o berçário com as crianças, as oficinas e cursos e a FATEME. Esses são os nossos ministérios como igreja. Fica de pé para a glória de Deus. Porque hoje nós estamos dizendo para você, você é corpo. Você é corpo de Cristo, você precisa trabalhar, você precisa servir, você precisa ser voluntário, você precisa ser grato por aquilo que você recebe na igreja onde você está. Tem alguns aqui que não são da nossa, mas e deste lugar também, queridos. E nós queremos orar com você sobre isso. E o pastor Maurício já vai chegando aqui, né? E eu vou orar. E eu quero que você feche seus olhos aí nesse lugar e você vai lembrar daquilo que você é. Você é o corpo de Cristo. Amém? Você pode fazer algo glorificando a Deus, além de servir aos cultos. E você é bem-vindo. Glória a Deus, vamos orar. Deus, nós louvamos o teu nome. Porque o Senhor é o Deus que nos chama como corpo. E quando nós nos apresentamos dizendo que, Senhor, nós somos igreja, nós temos que saber, Deus, que custa ser igreja. Não é só um lugar onde eu venho para relaxar a minha alma e o meu espírito e receber milagres de libertação e cura e sinais. Nós somos igreja verdadeira quando saímos para realizar, quando nos envolvemos com o corpo de Cristo. E aí nós chegamos com um culto verdadeiro diante de Ti. O fruto não tem parte boa e parte podre, mas ela é saudável e completa em Ti, Jesus. E aqui estão as mãos, Senhor, daqueles que estão no trabalho da Tua igreja. Aqueles, Deus, que ainda nem foram batizados, mas já entraram para a manutenção, para a construção, para a limpeza do templo, Deus, porque entenderam. Aqueles que voluntariamente chegam aqui para ajudar, Deus, e com um dom de socorro e misericórdia interferem no caminho da Tua noiva, da Tua igreja. E nós Te glorificamos hoje, porque nós fizemos uma colheita santa enquanto agíamos, Senhor. E esses Teus filhos hoje testificando no batismo é só parte, Deus, daquilo que o Senhor tem feito sobre as vidas da Tua igreja e o Teu reino estabelecendo na face da terra. Nós Te glorificamos, nós Te amamos, Deus, e nós queremos ser excelentes, Deus, por dentro e por fora. Obrigada pelo Teu amor e pela Tua revelação, pelo Teu cuidado conosco como igreja. Em nome de Jesus. Todos podem sentar-se. Hoje é um dia muito especial para